sobre saúde, vou sentar aqui porque eu já tenho uma entrevistada para conversar com vocês. A gente vai falar sobre a questão da Covid-19, né? Muitos pacientes que tiveram a doença ficaram com sequelas físicas e também mentais que não desaparecem sozinhas. Eu vou conversar agora com a médica pneumologista, a doutora Regina, para te explicar quando deve acender o alerta se você está passando também por essa situação. Tudo bem? Boa tarde, Olá, doutora. boa tarde, Flávia. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Não é ter o Covid, né? O pós-Covid tem incomodado muita gente. Quando a gente fala de sequelas, né? Que sequelas são essas, doutora? Então, 80% dos pacientes que sobrevivem à fase aguda da Covid, que é em torno de 4 semanas, vão ficar bem e vão se recuperar e após o final dessas 4 semanas estão livres de sintomas. 20% dos pacientes vão carregar esses sintomas ainda quinta, sexta, sétima, oitava, até a 12ª semana. E em torno de 10% dos pacientes, depois de 12 semanas, ou seja, após o 3º mês do primeiro dia de sintoma, vão persistir com algum sintoma. E quando a gente fala de sintoma, que sintomas são esses, assim? Então, os mais comuns que a gente vê, principalmente a fadiga, né? Então, que é aquela aquele cansaço. dificuldade de fazer uma atividade física, de subir uma escada ou de voltar ao que o paciente conseguia fazer antes da Covid. Tosse persistente, falta de ar, dor no peito, palpitação. Da parte neurológica, os pacientes reclamam muito de dor de cabeça, né? A gente chama de cefaleia, alterações de sono, perda de concentração, dificuldade com a memória, o alerta, né? Então, pacientes que ficavam antes trabalhando no computador, hoje, depois da Covid, 1 hora, 2 horas já não conseguem mais se concentrar. Então, queda de cabelo, as mulheres falam bastante, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, quando o caso é mais grave, o paciente precisa às vezes internar. Então, existe uma gama de sintomas porque é uma doença sistêmica, então ela acomete vários locais. É claro que o pulmão é mais acometido, é ele que leva, né, aquela fase catastrófica da guerra ali contra o vírus, mas outros locais, então, podem... Uma outra coisa importante é perda de olfato e paladar, os pacientes reclamam que demora bastante, exato. E tem alguns que, mesmo 1 ano depois, mantêm a perda do olfato e do paladar. E quem está assistindo a gente agora, doutora, que passou por essa situação, né? Quando que a pessoa consegue identificar que esse sintoma pós-Covid é grave e que ela deve sim procurar ajuda médica? Então, é claro que depende da intensidade dos sintomas, né? O normal é que a cada dia os sintomas diminuam, né, em termos de intensidade. Se ele não for, se ele se mantiver durante um tempo maior, né, ou se os sintomas forem piorando ao longo do tempo, é importante que o paciente faça uma avaliação médica, tá? Se for um início de um sintoma novo também após aquela fase de isolamento, é importante que isso sinalize também para o paciente buscar um auxílio médico. E a pessoa consegue, com que exame, avaliar o pulmão, por exemplo? As pessoas, eu vejo que eu não tive, pelo menos não sei, né? Se eu tive Covid ou não, aparentemente não, comentam que essa preocupação com o pulmão, né? Que tipo de exame que a pessoa pode fazer para quem ainda ficou assim com aquela insegurança, se sabe se está tudo ok ou não? Então, os sintomas persistentes, eles vão depender da gravidade na fase aguda. Os pacientes que tiveram pouquíssimos sintomas, às vezes nem tosse tiveram, uma dorzinha de garganta, uma dor de cabeça, e melhoraram, não tão completamente como eram antes da Covid, eles não precisam se preocupar, né? Agora, os pacientes que tiveram sintomas mais intensos, que evoluíram com pneumonia viral, quer dizer, fizeram alterações em exames, oxigenação baixou, precisaram às vezes de suplementação e principalmente quem teve internado, esses pacientes sim precisam avaliar como é que ficou o pulmão depois dessa guerra, né? Desse tsunami que eu brinco com eles que passa. Então, depende de cada caso. Não existe assim uma receita de bolo que eu diga, tem que fazer isso, isso e aquilo. A gente precisa avaliar como é que foi essa fase aguda, o que persiste de sintoma, e aí dependendo do caso. Às vezes uma radiografia, às vezes uma tomografia, as provas de função pulmonar, então se o paciente persiste também com sintomas, que é a espirometria, aquele teste do sopro. Então, depende muito exatamente do que o paciente vai manter de sintomas. Essas pessoas que ficaram mais graves, esse período de recuperação, a gente pode dizer em quanto tempo que a pessoa consegue melhorar ou não também? Depende da pessoa e da gravidade, de cada um, né? Tem pacientes que ficaram muito mal, que internaram, às vezes foram para UTI,
fizeram reabilitação, né, com fisioterapeuta especialista cardiopulmonar e foram melhorando em termos de sintoma e com 3 meses eles estão ótimos, exames normais, ninguém nem diz que teve Covid. Mas tem gente que tem sintoma leve, não fez nada depois, não avaliou, manteve aquela fadiga, não consegue voltar à atividade física que tinha antes e passa um ano e eles persistem assim. Então, esses pacientes também precisam perceber que tem alguma coisa errada. Não voltei ao meu normal, eu preciso avaliar o que está acontecendo. Doutora, é importante também chamar a atenção para essa sequela, que a gente não chama de sequela física, assim, a sequela emocional. Com certeza. Porque a física, você sente ali a falta de ar, você sente a dor de cabeça, a dor é mais fácil de você mensurar, né? E de se preocupar. De se preocupar. Quando é algo psicológico, eu acredito que seja mais difícil, até porque você não consegue identificar se é o pós-Covid, se é a situação que você está no momento. Que dica a doutora dá para as pessoas perceberem, assim? Então, eu percebo muito assim, o paciente que teve um quadro moderado grave, que precisou internar, usar oxigênio, às vezes ir para UTI, né, suporte ventilatório, eles saem com um estresse pós-traumático, vários, né, intenso, né, então ele tem muito medo de voltar para o hospital, né, é como se fosse um pânico, só de pensar que ele está pior ou que ele vai precisar ir para o hospital novamente. Ele fica desesperado, ele não dorme bem, ele tem pesadelo à noite. Tem paciente que quando vai escurecendo, ele já entra em pânico. Sério? Então, observar esses sintomas. É claro que quando é assim, é muito fácil de diagnosticar, né? Mas assim, perceba se depois do quadro de Covid você tem ficado mais ansioso, né? Palpitação, sente sudorese. Então, observe isso e aí busque a avaliação médica, porque é importante. Muito obrigada, doutora. Quer passar seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida? O meu é @doutora Renata Viana, pneumologista, e da clínica que a gente atende é @Clínica Pulmonar Litoral. Muito obrigada pela participação e eu conheço esse sotaque carioca de longe. Carioca da Gema. Obrigada, doutora, pela participação.